Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos continuar hoje o nosso tema sobre as instituições sociais. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro Sociedade em Movimento, o capítulo que chama Socialização e Controle Social, que nós vamos entender aqui o papel das instituições sociais. As instituições sociais, na verdade, elas exercem o chamado controle social. E nós vamos entender aqui, ó, o processo de socialização na transmissão dos códigos culturais de um grupo social, ele transmite os códigos culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. Vou aumentar um pouquinho. O processo de socialização ele acontece em dois níveis, né? Primeiro, o processo primário, que ocorre na família, desde que a gente nasce, entra em interação, os processos de interação, afetividade, intimidade. Processo secundário se dá na escola e também no trabalho, que é quando o indivíduo vai se relacionar no ambiente externo, né, fora da família. E aí ele vai entrar em contato com um número de agentes sociais mais diversificado do que só aquele do âmbito familiar. Só que hoje, como a gente tem, né, a indústria cultural, a mídia, a comunicação de massa, os agentes de socialização também estão nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa. Personagens cinematográficos ou literários, personalidades, tudo isso que está ligado no nosso cotidiano. Outros agentes de socialização podem ser também os professores na escola, os amigos, né, que a pessoa vai ter na escola ou fora de casa. Então, tudo isso vai completar o processo de socialização. Aí a gente vai entender agora por que as instituições sociais, que eu falei, servem para exercer o controle social. Existe o chamado padrão cultural, que é um modelo, né, os padrões culturais, o modelo que os indivíduos devem seguir dentro da sociedade. E esse modelo, ele vai ser imposto pelas normas sociais e transmitidas pelo grupo. E muitas vezes a gente vai seguir esses modelos sem se dar conta, porque a gente internaliza no processo de interação e depois a gente vai reproduzir essas ações achando que são naturais, do nosso comportamento, que são genuínas, né? Que são opções nossas, mas na verdade eles foram padrões sociais externos que foram internalizados. E isso vai constituir também a nossa identidade social. O que é a identidade social? Quem eu sou dentro da sociedade, né? Então, tem também os chamados papéis sociais. A gente cumpre papéis dentro da sociedade. Por exemplo, vamos dar o exemplo, papéis de gênero. O que é feminino, o que é masculino, né? Papel geracional. Se uma pessoa é idosa e certos comportamentos são permitidos, certos comportamentos são estimulados, né? Se é um adolescente, se é um jovem também, vai mudar a expectativa que as pessoas têm em relação àquele indivíduo. Então, isso são papéis sociais ou identidade social que eu represento no grupo. E esses papéis e essa identidade, eles são constituídos por esses mecanismos de socialização. Aí aqui tem uma parte que está explicando aqui o que são os grupos sociais, né? Na aula passada, eu mandei uma atividade para vocês
com um texto desse capítulo que mostra, pergunta assim, qual é a diferença entre um grupo social e uma instituição social? Um grupo social pode ser assim, turma do 7º ano A, é um grupo social, turma do 1º ano, um grupo de alunos, é um grupo de pessoas que está numa festa, é um grupo social. Só que eles são uma instituição social? Não, porque a instituição social ela estabelece normas e regras, né? Então, não é todo grupo social que é uma instituição, né? Aí a gente vai ver aqui a interação, que eu já falei, né? O que pode ocorrer na interação? Cooperação, né? Que são relações amistosas, igual, por exemplo, quando a pessoa está dentro do ambiente familiar, né? Ou pode ter a competição e o conflito. Competição, por exemplo, tudo na nossa sociedade capitalista gera competição, né? Se a pessoa vai arrumar um emprego, ela está competindo com outros. Vai fazer o Enem, está competindo com outros, né? Então, a interação na nossa sociedade, ela estimula esse processo aí de competição. E o conflito seria, por exemplo, o que o Karl Marx chama de luta de classes, conflito assim entre grupos desiguais, por exemplo, um grupo de pessoas que mora numa comunidade, na favela, e outro grupo que mora num bairro de classe alta, né? De alto nível econômico, de alto poder econômico. Então, tem um conflito entre eles, né? Pessoas que têm poder de consumo e outros que não têm. Tem um conflito também. Quem tem acesso à educação, à saúde, aos serviços, né, básicos, quem não tem essa assistência, tem um conflito também entre eles. Então, essas são as 3 formas possíveis que pode acontecer de interação social, né, classificada aqui nessa teoria do status e do papel social. O que é o status? O status é a posição que o indivíduo ocupa na estrutura social. Esse status ele pode ter algum tipo de prestígio, ele pode ter um poder político, poder econômico, ele pode estar num grupo que é chamado de intelectual, ele tem um poder, um destaque cultural, né, um prestígio nessa área. Então, é qualquer coisa que faz a pessoa ter uma distinção dentro do grupo social, né? Os papéis sociais que eu falei anteriormente são aqueles comportamentos que são esperados, né? Por exemplo, se é uma mulher, aí eles falam, ela quer ser mãe. Toda mulher quer ser mãe. Todo homem é corajoso. Tipo assim, são papéis de gênero, né? São também papéis sociais. A mãe, toda mãe é compreensiva. E será que, na verdade, é assim mesmo? Ou isso são papéis, personagens que são atribuídos a essas pessoas e que, na verdade, não é bem assim, né? Então, essa questão do controle social, a gente tem aqui 2 visões. A visão funcionalista, que é do Emile Durkheim, que ele acredita o quê? Que o controle tem que ser exercido na sociedade para manter a ordem social, que a sociedade é como um organismo e as instituições sociais são os órgãos que vão fazer tudo funcionar e vai ter uma interdependência entre eles e aí vai funcionar harmonicamente. E tem a visão do conflito, que está mais ligada à teoria do Karl Marx, que ele fala que o controle social exerce um poder, ele resulta em contradição e conflitos dentro da sociedade, porque o controle social está ligado à ideologia dominante. Quem é a ideologia dominante? A classe dominante, ela está no poder, no papel de controle, e ela vai exercer o controle para manter
a situação dela de privilégio para se manter no poder. Então o Karl Marx fala assim, a burguesia, que é a classe dominante, a gente pode chamar hoje de classe dominante, ela só toma as medidas quando ela está no poder político, econômico, para poder manter o poder dela e não perder o controle sobre a sociedade, né? Então, fala aqui, ó, controle e ideologia estão estreitamente ligados na medida em que fazem com que a visão de um grupo particular, grupo dominante, né, a classe dominante, se transforme em padrão a ser seguido por toda a sociedade. Então, ela vai impor uma ideologia para manter o controle. E aqui, no fim, está escrito mecanismos e agentes de controle social. Mecanismos são todos os elementos sociais que fixam padrões de conduta. E os agentes de controle são os mesmos que realizam a socialização, que são as instituições, a família, a escola, a religião, o Estado e os meios de comunicação de massa também na nossa sociedade. Por exemplo, os meios de comunicação de massa, eles não eram um agente de socialização no século XIX, né? No século XVIII. Ele é atualmente, né, que os meios de comunicação de massa se desenvolveram e se tornaram parte da vida das pessoas. Então, a gente continua na próxima aula sobre esse tema do controle social. Até mais.